Bom dia, meu querido. Com muita alegria, estou aqui mais uma vez para compartilhar contigo a palavra do Senhor. Fico muito feliz com os retornos que o Senhor tem dado por meio dessa simples plataforma que tem edificado muitas vidas. E hoje eu tenho certeza que não será diferente, porque o nosso foco é Cristo e a sua palavra. E hoje eu quero meditar contigo em dois capítulos da carta de Paulo aos Colossenses, os capítulos 1 e 2, onde ele mostra com grande ênfase, né, a grandeza e a excelência de Cristo. Quem é o Senhor? Né? A gente pode dizer assim que Paulo ele fez uma fotografia verbal de quem é Cristo. Ele descreveu a sua vida, a sua obra, o seu caráter nesses dois capítulos. E eu lendo aqui, relendo essa carta, eu pude ver a grandeza dessa revelação e eu quero refletir um pouquinho contigo sobre o que ele trouxe aqui para nós. Então, Colossenses, principalmente o capítulo 1, os versículos 13 a 23. Eu não vou lê-los aqui, mas praticamente o que eu vou extrair de reflexão é quase que textualmente essa referência, Colossenses 1, de 13 a 23. E o propósito dessa descrição, dessa revelação de Paulo é mostrar Cristo, destacar Cristo como maior e mais sublime do que qualquer outra criatura, espírito, poder e autoridade. É destacar Cristo como sobre-excelente, sobre qualquer outro ser no universo, né? E Paulo ele vai descrevendo aqui, ponto a ponto, né, essa grandeza da pessoa de Cristo. Então, nesse texto, Paulo fala várias coisas a respeito da vida, da obra e de quem é Cristo para nós. Ele ensina que Cristo nos libertou do império das trevas, né? Então Cristo, com seu poder e com sua graça, ele foi lá onde nós estávamos, lá onde nós vivíamos subjugados pelas trevas, por Satanás, pelas forças espirituais do mal, pela maldade e nos resgatou, nos tirou daquele buraco, daquele precipício, né? Nos tirou do império das trevas. O império é um domínio sob a força de armas. Então, Satanás impôs esse domínio sobre todo ser humano quando ele roubou o coração dos nossos primeiros pais ali. E agora em Cristo, o nosso coração, enquanto seres humanos, é devolvido ao nosso Deus e Pai da glória. Aleluia. Então, Cristo fez essa obra. Cristo não apenas nos libertou do império, não apenas abriu as chaves do cativeiro, mas ele nos transportou. Ele fez a nossa mudança, né? Daquele lugar de trevas para o reino da luz, para o reino de Deus, né? Nós não estamos mais nas trevas, não estamos mais cativos, né? Não apenas as portas das prisões se abriram, mas nós fomos tirados de lá e fomos transportados para o reino de Deus. Aleluia. E isso pode parecer um tanto metafórico, um tanto simbólico, mas não, queridos. Essas prisões, elas são mentais e são espirituais, né? A gente lida com pessoas e a gente vê como essas coisas acontecem. Como pessoas estavam presas emocional e espiritualmente, e quando passam por Cristo, quando Cristo as recebe, elas de fato saem de um pensamento maligno e mudam a sua natureza, o seu interior, né? Saem de um pensamento de morte, de destruição, de abandono, de desconexão para um pensamento, né, e para uma vida de amor, de graça, de tranquilidade e de refrigério, porque encontraram Cristo e Cristo verdadeiro. Aleluia. Cristo nos trouxe redenção, remissão dos pecados. Ele quitou a nossa dívida, né? Nós não devemos mais nada espiritualmente para Deus, porque pela sua morte e ressurreição, ele quitou a nossa dívida. Aleluia. Cristo, ele é a imagem do Deus invisível. Então, você quer conhecer ao Pai, olhe para o Filho.
Você quer entender como Deus Pai se relacionaria com os homens, se portaria no meio da humanidade? Veja, leia os evangelhos. Ali você vai ver a manifestação do Pai por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então, ele é a imagem do Deus invisível, né? Nós não precisamos adorar ou reverenciar, né, ou honrar imagens físicas de pessoas, né, ou de animais, ou de qualquer outra semelhança, né? Nós não necessitamos disso, porque Cristo, ele sim é a imagem. Ah, então uma imagem de Cristo pode? Também não, porque aquilo ali é uma representação física, né, de uma conjectura do que nós imaginamos como era Cristo físico, né? Então, o mandamento do Antigo Testamento continua valendo: não farás para ti imagem alguma, não se prostrará perante ela, não servirá, não reverenciará nada disso. Mas o Cristo, que é a imagem do Deus invisível, né, ele já se manifestou, né, ele não deixou nada físico para que a gente pudesse se referenciar a ele por meio daquilo ali, ou de um sudário, ou de uma cruz, ou de uma pintura, nada, nada, né? A nossa relação com ele é em espírito e em verdade, por meio do Espírito Santo. Um dia, lá na eternidade, nós o veremos face a face. Aleluia. E assim nós poderemos conhecê-lo pessoalmente. Mas nós já o conhecemos por meio do Espírito Santo que em nós habita, porque ele é a imagem do Deus invisível. A Bíblia diz também que ele é o primogênito de toda a criação. Primogênito ou príncipe, ou aquele que tem a primazia de toda a criação. Ele é o regente de toda a criação de Deus. Ele não foi o primeiro ser criado, como alguns interpretam, como alguns acham que Cristo foi criado. Não, Cristo é eterno. Ele coexiste com o Pai e com o Espírito Santo desde a eternidade. Mas ele é o príncipe de toda a criação, né? É aquele que tem a primazia e o domínio de todas as coisas criadas. Paulo diz logo em seguida essa afirmação, né? Estou aqui parafraseando e interpretando, relendo Colossenses 1, de 13 a 23. Paulo diz logo em seguida que ele criou todas as coisas, visíveis e invisíveis, no céu e na terra. Ou seja, ele é co-criador com o Pai e com o Espírito Santo. Eles estão no mesmo nível de santidade, de dignidade e de divindade, né? Então, ele, Cristo, criou todas as coisas, visíveis e invisíveis, no céu e na terra. Tudo tem o DNA e a assinatura dele impresso nas coisas criadas. Aleluia. E mais do que isso, ele criou o mundo espiritual por ele e para ele, né? O mundo espiritual foi criado para servir a Cristo. Foi criado para estar debaixo do domínio dele. E ele manifestou isso aqui na terra enquanto esteve fisicamente entre nós. Você vê que Cristo ordenava, e os anjos obedeciam, e os demônios obedeciam. Você vê que Cristo ordenava sobre o mundo físico, e a tempestade parava, os pães se multiplicavam, os peixes vinham para a rede. Você via que Cristo ordenava sobre os corações, sobre as mentes, e as pessoas eram transformadas. Então não tem esfera de abrangência no mundo físico, mental ou espiritual que Cristo não tenha autoridade, domínio e controle, porque tudo foi criado por ele e para ele. Aleluia. Aleluia. Então todas as coisas têm que se sujeitar a Cristo. Aleluia. Nos céus, na terra e debaixo da terra. Aleluia. Paulo continua dizendo, ele é a cabeça do corpo, da igreja, né? Ele é a cabeça, né? E aqui fala mais do que ser o cabeça, né? Quando fala que é a cabeça, é uma expressão literal, né? Ele é a cabeça do corpo, né? E se é literal, nós somos literalmente o corpo de Cristo, né? Nós somos extensão desse corpo de Cristo aqui na Terra, na nossa geração. Então, a vida que flui na cabeça, flui no corpo. Os pensamentos que fluem na cabeça são realizados, executados por meio do corpo. Daí a importância da nossa conexão com ele estar em dia,
está alinhada para que aquilo que a cabeça pensa, cogita, determina, né, realizar, o corpo pense, determine e realize, né, aqui na terra. Então, assim o reino de Deus, a vontade que é feita no céu será feita na terra, porque ele é a cabeça do corpo. A Bíblia diz, ele é o princípio, a origem, a razão de ser de tudo e de todos. Como eu já falei, tudo foi criado por meio dele e para ele. A Bíblia diz também nesse trecho que ele é o primogênito dentre os mortos ressuscitados. Aleluia! Ele foi o primeiro a ser ressuscitado. Assim como Adão, né, foi o primeiro a morrer pelo pecado, assim também Cristo, também chamado como segundo Adão, ou seja, segunda origem de uma nova criação, né? Assim também Cristo foi o primeiro a ser ressuscitado. Então, tal qual Adão, velho lá, pecou e nós herdamos o pecado, assim também o segundo Adão, ressuscitou, nós também seremos ressuscitados. Passaremos por essa experiência gloriosa de sermos transformados, né, fisicamente em corpos glorificados para habitar na eternidade. Aqueles que estiverem vivos quando do retorno do Senhor serão transformados em vida. E aqueles que morreram em Cristo na esperança do seu retorno ressuscitarão e terão corpos transformados para viver eternamente com Ele e serem compatíveis com a herança na eternidade. A Bíblia diz que carne e sangue não herdarão o reino dos céus. Então nós precisaremos ser transformados e revestidos da imortalidade, como Paulo ensinou em 1 Coríntios 15, para herdarmos e entrarmos lá nas dimensões celestiais. Aleluia! E Jesus Cristo, ele é o primeiro a experimentar isso. Ele foi o primeiro a experimentar isso. Com seu corpo ressuscitado ali depois de 3 dias de morte, ele ressuscitou num corpo novo, glorificado, e é a primícia, primeiro dos ressuscitados. A Bíblia diz também que ele tem toda a primazia. Como eu já falei, toda a autoridade, todo o domínio, toda a capacidade, propriedade de realizar, seja no mundo físico, mental, espiritual, ele tem acesso, ele tem as chaves, né? Como ele mesmo declarou, foi-me dadas as chaves da morte e do inferno, né? Então ele é que determina, né, a hora de partirmos ou ficarmos. Ele é quem determina todas as coisas, né? Ele tem a chave, ele tem os acessos. Foi dada a ele a primazia. A Bíblia diz também que nele reside toda a plenitude. Então, Cristo não é menos Deus do que o Pai ou do que o Espírito Santo, como alguns teimam em dizer. Cristo é Deus, né? Jesus Cristo é Deus, tal qual o Pai e tal qual o Espírito Santo. Nele reside toda a plenitude da divindade. É o que Paulo diz textualmente aqui, né? A Bíblia diz também que ele fez a paz pelo sangue derramado na sua cruz. Fez a paz entre quem? Entre Deus e os homens, entre Deus e a humanidade, né? O sacrifício dele selou essa paz, pagou o preço da dívida, né, que era contra nós e que nos separava de Deus e que nos deixava opostos ao Senhor. Ele fez a paz derramando o seu sangue precioso. Paulo diz também que ele reconciliou com ele mesmo todas as coisas no céu e na terra. Então todas as coisas convergem para ele e devem estar a serviço dele, nos céus e na terra. Ele reconciliou com ele mesmo a todos nós que andávamos separados, desgarrados, perdidos, né, na nossa vida, sem rumo, sem Deus no mundo, ele nos reconciliou. Veja, queridos, que a iniciativa partiu dele. A Bíblia diz que ele nos amou primeiro, mesmo sendo nós inimigos dele, ele nos amou. Quantos de nós seríamos capazes de amar os inimigos? Mesmo, né, principalmente aqueles que nem querem saber da gente. Assim, Cristo nos amou, né? Muitas vezes hoje o amor está tão esfriado de muitos relacionamentos que até para amar o amigo está contando nos dedos, né?
Mas o desafio do cristianismo, e que Cristo mostrou por si mesmo, amando a gente em primeiro lugar, é de amar até os nossos inimigos, né? E Cristo fez isso. Ele reconciliou. Para reconciliar tem que ter amor, querido. Reconciliar não é uma tarefa fácil. É ter um caráter conciliador no meio dessa nossa sociedade bagunçada e briguenta que nós temos hoje, não é fácil. Mas esse é o caráter, a marca do discípulo de Cristo. Nós somos reconciliadores. Nós somos pessoas que selam a paz, que costuram a paz entre as pessoas e entre as pessoas e o Senhor, né? Reconciliação está no nosso DNA, assim como está no DNA de Cristo. Ele reconciliou com ele mesmo a todos nós, que éramos estranhos, éramos esquisitos, né? Éramos pessoas fora do seu convívio, éramos alheios à vida de Deus, ele nos reconciliou. Ele não esperou a gente ficar bonzinho, santinho, né, vamos dizer, ajeitadinho para nos reconciliar. Ele nos reconciliou e depois ele nos purificou. Então, queridos, assim também nós devemos fazer, nos aproximar das pessoas fora dos nossos contextos, fora das nossas caixinhas, né? Fora dos nossos círculos, para levar a cada um deles e delas a graça do Senhor, como nós falamos na semana anterior, para levar Cristo em vós, a esperança da glória, a experiência da glória de Deus. E por último, esse texto fala que ele nos apresentará santos, inculpáveis e irrepreensíveis ao Pai. Então você que está no caminho, caminhando com Jesus, a vontade de Deus é que cada vez mais essa realidade de Cristo em vós cresça em tua vida e na minha vida, para que a gente seja apresentado santo, irrepreensível e inculpável, nada pesando sobre a nossa vida diante de Deus. Concluindo essa meditação de hoje, breve, intensa e com muitos elementos para a gente refletir durante a semana, eu faço algumas perguntas para você. Qual o tamanho de Jesus para você? Qual o tamanho de Jesus para você? Qual o tamanho dele na sua vida? Né? Entenda tamanho diante dessas referências todas da grandeza da sua vida e da sua obra que nós falamos aqui. Será que Jesus está pequenininho? Jesus está tal e qual você? Jesus está grande como ele é? Né? Qual o tamanho de Jesus na tua vida? Você consegue perceber a sua excelência e a sua grandeza em todas essas coisas que nós falamos? Você consegue ver a glória do Senhor nessas coisas que nós falamos? Pergunto, Jesus e a sua obra têm se revelado a você? Como eu falei, Cristo em vós é a experiência de Cristo. Não é só saber tudo isso. Mas isso tem sido real na sua vida? Jesus e a sua obra têm se revelado, né? E aí, a contrapartida da nossa parte, eu pergunto, como está a sua vida, intensidade de comunhão e adoração a esse Senhor tão maravilhoso? Né? Ora, se Jesus é tudo isso mesmo, qual a resposta que eu tenho dado a Ele? Né? Qual a minha comunhão que eu tenho tido com Ele ou não tenho tido com Ele? Qual a intensidade da minha adoração que eu tenho tido ou não tenho tido com Ele? Né? Então, essa pergunta se faz diante da grandeza da revelação, qual a contrapartida dos nossos corações, das nossas vidas? E aí, por último, eu pergunto, há outro evangelho, mensagem, pessoa, coisa, bens, etc., que estejam concorrendo com a grandeza de Jesus na tua vida? Existe alguma coisa que está se colocando entre você e Jesus para concorrer e tirar o brilho de quem ele é, para que ele não resplandeça e não se revele a você? Se existe, querido, tira da sua vida, porque nada vale a pena diante da revelação de Cristo em você, da revelação de Cristo para você, da grandeza de Cristo, da excelência de Cristo para a tua vida. Então, se existe alguma coisa que está empanando, né, o brilho, que está embaçando o brilho dele para a tua vida, remova em nome de Jesus e comece a restaurar
essa comunhão e essa adoração a Ele em espírito e em verdade, com intensidade na tua vida. Remova tudo aquilo que desonra a Jesus e acrescente tudo aquilo que honra a Jesus na tua vida. E você vai experimentar, com certeza, uma vida mais cheia de glória do Senhor e de significado e de realização, porque nós nascemos para Ele. Tudo foi criado por Ele e para Ele, inclusive eu e você. Amém? Então, essa meditação eu deixo para essa semana, para que a gente reflita e aprofunde em quem é Jesus para a nossa vida. Vamos orar? Obrigado, Jesus, pela tua palavra, pela tua revelação. Obrigado por ter inspirado o nosso irmão Paulo a trazer de uma forma tão linda, tão preciosa, quem tu és, a tua obra, a grandeza da tua obra, a amplitude da tua obra, o poder da tua obra e da tua pessoa, Senhor, para nós. Obrigado por esse retrato verbal que ele fez da tua glória, Senhor, e da tua grandeza, que nós olhamos e nos alimentamos e refletimos e ansiamos por conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Assim nós queremos, Pai, ser achados em Ti em todo o tempo. Por isso, Senhor, se há coisas impedindo, ou pessoas, ou situações impedindo que o Teu brilho se manifeste, que o Senhor remova. Assim como por breves momentos a lua passa entre a terra e o sol e dá um eclipse em pleno dia, muitas vezes pessoas estão assim, na sombra do eclipse, Senhor. Mas que o Senhor remova esse corpo entre nós e possamos ver a glória e a grandeza, o calor e a intensidade do sol da justiça, que é Jesus em nossas vidas. Assim eu te peço, Senhor, que Cristo seja revelado cada vez mais com seu poder, sua graça e sua autoridade em nós e através de nós. Abençoa a vida de cada um, Senhor. Cada um aqui tem necessidades, tem desafios, tem lutas, tem coisas na sua vida que precisam ser encaminhadas. E eu te peço que esse mesmo poder desse Cristo seja manifesto na vida de cada um dos que me ouve, dos que eu conheço, dos que eu não conheço, dos de perto, dos de longe, sejam abençoados pela tua palavra. Assim eu oro, assim eu te agradeço, porque grandes coisas tem feito o Senhor, por isso nós nos alegramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu querido, por ter a paciência de me suportar em amor esses minutos. Quero te convidar a se inscrever no canal, @novoevivocaminho 1972, tudo junto. Você vai me achar, se inscreva, ative o teu sininho. Toda segunda-feira eu compartilho uma palavra viva do coração de Deus para a tua vida. Amém? Que Deus abençoe poderosamente você nesses dias, você, tua casa, tudo que te diz respeito, e seja luz.